Tamo ao vivo! Yeah. Rapaz, pra ser assim mesmo, essa câmera é... Por que você achando muito troncha? Eu tô achando ela bem assim, ué. E tá meio assim, tá não? Tá um negócio meio... Tá meio... sei lá. Convexo, côncavo ou convexo? Olha, nunca soube de física, nunca eu soube de sempre confundo matemática. côncavo e Eu tenho convexo. problemas com esses conceitos matemáticos. E aí galera, seja bem-vindo à nossa live. Já vai dizendo se o áudio tá bom, se o áudio não está bom, se a imagem tá boa, se a imagem não está boa. Bom, já só vi tem que eu, chegou Lu. gente. Só tem Ai, eu. só quero- Ah, não, lá já Papai Fã. Olha aí, a Japafã acabou de entrar. Dá um feedbackzinho aí como é que anda o som. Opa, não era isso não, pera aí. Estamos arrumando aqui tudo para... Opa, opa. Olha aí, acabou Fala de pra entrar. gente como é que estão as coisas aí, quem tá Olha. chegando. Veja aí o som, tá bom o som? Consegue ouvir bem, não consegue? Ó, tem uma galerinha chegando. Tem aí, chegou a Hey Nat Hey. 09. Olha Não sei aí, se é ele seja ou se é ela. bem-vinda. Também chegou o Tiago Carvalho. Olha, ela falou alguma coisa. Entrou Aline Chau, Milena. Olha só, sejam bem-vindos. A Aline disse alguma coisa, foi? Atrasados, já ia dormir. Eita. Lô Carleu. Olha aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nataninzu. Acho que é o Natan participou com a gente da live do Oscar. Isso, olá. Foi bem legal, Todo sejam mundo tá bem-vindos. mandando oi, tudo bem? Oi pra Olá. todos, oi Oi, pra tudo todos. bem? Como vai? Né? Como é que foi de dia? É isso aí. Tudo ok? Fala aí, Kelly, o que tem de especial essa semana? Que comemoração nós temos amanhã? O melhor dia do ano, o Dia da Mulher. O Dia Não é o Internacional. Natal, não é o São João, não é Carnaval, é o Dia da Mulher. Olha aí, Dia Internacional da Mulher. É É interessante verdade. justamente isso, porque ele é uma data, olha aí, curiosidades, né? A gente sempre tem curiosidades na Liga, É então só pra você verdade, saber, verdade. em 1914 Maria. aconteceu pela primeira vez o Encontro Internacional de Mulheres, se eu não me engano foi lá na Dinamarca, e a partir daí começou a acontecer anualmente esse encontro no dia 8 de março, que em 1975 foi instituído pela ONU como Dia Internacional da Mulher, e aí é um dia de justamente lembrar as lutas das mulheres por direito, por respeito, por igualdade, coisas simples como o voto, como a questão de carga horária de trabalho igual ao de homem, a questão de reconhecimento salarial, que ainda é uma luta, Ainda é. né? E é por isso que a gente resolveu homenagear as mulheres. A gente tá Luciana, daqui a pouquinho ela chega, ela vai estar aqui com a gente também, Olha, e a gente tem trabalhar entrando sobre aí esse uma tema. galera legal. Vê aí perguntas. Inga-me Ave-se Jesus, Isso, um nome super fácil. amém. Seja bem-vinda. A Milena disse que o som tá ótimo. Que bom. Rafael Lima também mandou um olá. Minha mãe entrou. Olha aí, Olha aí, tia minha Keila, mãe, seja meu exemplo de bem-vinda. Olha mulher. aí. Meu exemplo de mulher. Entrou aí o Tiago Paiva, Sejam bem-vindos, muito bom, tá que bom? foi meu né? aluno. O que mais? Também tem pergunta Teclado aí. Laranja, Jana Lima, Farley, teu pai. Meu pai, ó, entrou, pai tá aí olha também, aí. sejam Ele botou bem-vindos. assim, estou ligado. Olha aí. Tem Isso. pergunta aí, Kelly. Tô vendo aí uns comentários. Fábio dele, olha, eu tô meio atrasada, gente, Eu tô pelo amor de vendo. Deus. Comentários. Assim, Vamos conversar um pouco, a gente quer saber a sua opinião sobre a submissão feminina. O que é que você acha disso? O que é que você entende biblicamente sobre isso? o Se tiver Rafael Lima dúvidas. disse que pensava que era um dia de massacre. Aí virou o dia da mulher. Então, essa questão aconteceu realmente dentro de uma fábrica nos Estados Unidos, mas já foi um pouco antes da ONU estabelecer isso. Mas esse movimento do Dia Internacional, ele é anterior. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso. Nossa. Vamos lá, os comentários. Rafael Vasconcelos entrou mais, mas nenhum outro comentário, Fábio. Não, só isso aí? É que Só eu vi. isso aí mesmo, né? Porque Tá, parecem a vários. gente quer ouvir aí o que, é que você pensa sobre o tema, Entrou Marcos dúvidas Miguel. sobre submissão feminina. Esse último aí, ó. Certo. Quem é a mulher mais inspiradora que vocês conhecem, além de suas mães? Ah, eu ia falar minha Nossa, mãe. isso é muito complicado, Quem pode fazer o né? seguinte, eu digo que é a sua mãe, você disse que é a minha. Ai, viu? Como a gente Não. pode ser Cara, na verdade, inteligente você também. citar mulheres inspiradoras. Se a gente É for pra complicado Bíblia, a gente pensar tem numa muitas, só, né? não é verdade? Maria, mãe de Cristo. Não, eu citaria né? minha avó também, mas aí é quase que É, segunda quase que mãe, né? Não Pois conta. é complicado.
É ser Ó, deixa eu forte. falar, Lu que tá chegando, Lu pra mim é uma mulher inspiradora. Também é uma mulher inspiradora. Mulher Maravilha, uma mulher inspiradora. Também. Obviamente, né? A mulher virtuosa de Provérbios, minha gente, eu quero dizer que ela não Provérbios existe. 31. Existe. Não Que isso, existe. Kelly? Não. Porque não, minha gente. Ela tá acabando com pelo toda a amor de teoria que a Deus, gente usa aqui olha, hoje. Eu vou ser muito sincera. Ter o padrão da mulher virtuosa é algo realmente inatingível. Tá? É. Eu não sou mulher virtuosa, não quero ser mulher virtuosa porque é complicado. Aquela mulher faz muita coisa num dia só, o dia dela tem 36 Isso aí, horas. inclusive, é excelente falar de Provérbios 31, porque às vezes as pessoas falam que a visão da Bíblia ela é muito machista ou muito, como é que eu posso falar, retrógrada, mas na verdade a gente vê em Provérbios 31 uma mulher muito atual. Né? Não é verdade? Pois é. Extremamente envolvida Uma nos mulher que negócios. trabalha Isso, dentro e fora de Dentro casa. e fora é de bem casa. interessante. É a primeira a acordar. Mas vamos lá, o Teclado Laranja. Laranja está dizendo o seguinte, eu estou lendo um livro chamado Feminilidade Radical. Então, olha, você já está convidadíssima a participar aqui, ó, interagindo com a gente. A loja Pop Fan, Laura está falando que ela é fã da Princesa Leopoldina, da Princesa Isabel, são as inspirações dela, olha só. Só princesa. Natan tá rindo aqui dizendo que pegou a gente. Milena disse, gosto desse assunto, irrita a interpretação daquele povo tradicionalista da igreja, usar o tema seja submissa para todo o comportamento da gente. A Aline tá dizendo, existe, toda mulher de Deus tem que buscar ser como ela. Ela disse que existe a mulher Provérbios 31, ó. Bom, ainda não conheci. Tudo que a gente faz, toda piada seja submissa. A Tiago tá perguntando, a live foi até que horas? Tiago, a nossa live a gente tenta fazer com que ela dure de 40 minutos a 1 hora. Tá? E inclusive vai de acordo com a interação aqui, né? O Rafael disse que está sonhando com a varoa de Provérbios. Milena está dizendo que é bíblico. E a gente tem aqui várias outras pessoas que entraram. A Reinat está falando, submissão feminina para mim é um consenso do casal, porque eles serão um só e pensarão parecidos. Interessante. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa parte aqui. Mas então, a gente conversou um pouco para ajudar a situar vocês sobre o tema, para também aproveitar e a galera que está chegando não perder o tema. Sim, e também para esperar a Luciana. É. Mas Lu está a caminho e a gente vai começar a conversar sobre isso. Ela é uma mulher quase virtuosa. Não, ela é uma mulher virtuosa. É uma mulher virtuosa. Lu, ela, além de mãe, tá de quebrando a minha teoria esposa, de que não existe. existe ministra lá da Juventude da Igreja, advogada, então é uma mulher multifacetada, E por ser multitarefas. multifacetada, ela não está aqui presente, mas ela já está chegando. Né? Fala, eu gostaria até de iniciar nossa live, né? Porque como a gente vai falar sobre submissão feminina, eu acho que o maior problema, o cerne da questão, é justamente o fato da gente não saber o que é submissão. Né? Será que a gente sabe o que é submissão? Porque assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm a concepção pejorativa do que é submissão. Exatamente. Como algo que seja negativo, muito associado à escravidão, à falta de liberdade. Perfeito, perfeito. Segura, segura, pra não soltar tudo agora. Tá entrando aqui mais gente, Nathan tá perguntando se a live vai ser postada. Vai. A partir de hoje, a gente vai postar as lives de quarta do Instagram no YouTube pra ficar disponível para que você possa assistir em qualquer momento. Mas não vai embora. Fica aí com a gente. A Sulamita tá dizendo que tá com saudade da gente. Sulamita também. Faz tempo que ele não lhe vê aqui com a gente. O Teclado Laranja, a Teclado Laranja, que é uma menina, tá falando que submissão é muito mal interpretada. Foi o que você falou. Porque tem gente que acha que mulher ser submissa é a que atura tudo, até violência, e não é isso. Verdade. É a ausência da liberdade, né? Isso. Na realidade. É realmente uma deturpação do que é realmente o termo da submissão. Olha, a Sara tá soltando aqui uma polêmica. Mulheres no Ministério do Pastoreamento. Pode? O que é que vocês acham? Se der tempo falando sobre isso, se não, já fica até como tema para um próximo vídeo, né? Live ou vídeo. A gente vai Submissão, o Marcos Miguel tá falando, submissão não é escravidão, muito bem comentado. Exatamente. Mas vamos lá, a gente pensou justamente nisso, não foi, Kelly? Foi. A gente falou, vamos falar sobre submissão, por onde a gente começa? E aí a gente pensou, vamos começar definindo o que não é submissão. Exatamente. E aí tem uma pescazinha. Pegue aí, pá, sua pesca. Você fica nos Nesse caso, comentários. pesca pode. Pesca pode, né? Mas a gente listou aqui algumas ideias do que não é, do que... Ó, antes de você Por começar, favor. o Conheça Inode mandou, pediu pra gente mandar um beijo pra esposa dele, Ruama Garcia, minha companheira de todas as horas. Ruama Garcia, um beijo nosso e do seu esposo. Obrigado por nos acompanhar. Um beijo. Feliz Dia Internacional da Mulher. É isso aí.
O que mais, Evelyn? Tem uns comentários aqui embaixo. Sim, a Laura está falando que de acordo com a Bíblia não pode. Não pode o quê? A mulher ter ministério pastoral. Eita, minha irmã é... Natan disse que esse tema é muito extenso para ficar em um só vídeo. Com certeza. Né? Eu também acho que a gente deveria repetir pelo menos umas 3 lives só submissão. Teclado Laranja está falando que o nome dela é Larissa. Larissa. Mas que pode chamar de Laranja. Guardamos, Larissa. Pode deixar, Larissa Laranja. Tá bom, Laranja. Prazer. Bagaço. Casca. Eu tô cansada. Cara, quarta-feira é uma hora que eu quero. A gente chega acabado, né, no trabalho. É verdade. Mas vamos lá, começar sobre o que submissão não é. E uma primeira coisa que a gente colocou aqui, que submissão não é concordar com tudo. Exatamente. O que você tem para falar sobre isso? Respeito à sua individualidade, né? Às vezes as pessoas acham que submissão é você baixar a cabeça para tudo que é dito. E na realidade não é submissão. Isso na realidade é a ausência da liberdade. Exatamente. Né? A pessoa não tem liberdade de ser você, não tem liberdade de se colocar, de ter a sua personalidade. Isso não é submissão, já digo logo de cara. É interessante, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que Deus ele sempre respeitou a individualidade, a personalidade, o jeito de ser de cada pessoa que ele chamava, homens e mulheres. Exatamente. Inclusive os textos bíblicos, eles têm uma maneira diferente de se expressar, de ser escrito, porque Deus usou inclusive isso. A personalidade, a individualidade do autor, da autora. O homem na sua humanidade, na realidade. Exatamente. Era instrumento, mas Deus respeitou a sua liberdade, a sua forma de falar e de se expressar. Né? Então, assim, a gente tem que ter como base sempre, né, o nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente deve se relacionar com o próximo. Né? E não é diferente também, né, no relacionamento homem-mulher. Sugiro né? um comentário, né? Mas a primeira coisa é isso. Submissão não significa que a mulher tem que concordar com tudo. Deixar de ter opinião. Tiago falou que infelizmente não vai poder acompanhar a live toda. Vou tentar voltar. E é porque amanhã eu tenho prova. Risos. Um abraço especial para a professora Kelly e a todos. Né? Tiago, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve lá e você consegue conferir depois o vídeo, tá certo? O que mais? A Aline falou que submissão significa disposição ou inclinação a dar preferência aos outros. Faz muito sentido. Inclusive a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre o que é, né? A gente começou sobre o que não é, mas no que é tem a ver com essa disposição, sem dúvida. Sim. Até porque não, se é obrigado, deixa de fazer sentido aquela submissão, né? Exatamente. Na realidade, inclinação a simplesmente aceitar a opinião do outro, isso deve ser independente se você está numa relação de independente de você ser marido ou não, né? Exatamente. Qualquer relacionamento você precisa estar aberto. Essa inclinação ela deve acontecer independente disso, né? Qualquer relacionamento. Exatamente. Mas vamos lá. Submissão não significa ter que concordar com tudo. E submissão, isso aqui foi uma frase, inclusive, que eu peguei do Piper, que eu achei muito interessante. John Piper, né, que é uma referência até nos Estados Unidos, inclusive pela visão dele mais tradicional. E ele fala que submissão não significa deixar seu cérebro, como mulher, no altar. Não é porque você casou que você não pode mais usar o seu cérebro. E eu achei isso muito interessante, né? Não, com certeza, né? Na realidade, a gente precisa respeitar o nosso esposo, né? Respeitar a esposa também, porque se é um relacionamento é vice-versa. Isso. Né? Duas mãos, né? Exatamente, né? E a gente vai perceber que essa submissão, ela acaba sendo exercida também pelo homem. Isso. Né? Então, a partir do momento em que ele também se inclina a aceitar a opinião da mulher. E você falou uma coisa muito interessante em off, que foi a questão da maturidade, né? Que é justamente isso. Eu tenho opinião, eu tenho ideia, mas eu tenho maturidade. Exatamente. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, foi tão legal quando você falou. Talvez assim, o problema que a gente vê, né, por trás do tema submissão, é o fato da falta de maturidade em se entender parte de um relacionamento. Isso. Né? Quando a gente não tem a maturidade para saber qual é o meu papel no meu relacionamento, assim como no meu esposo, ele também precisa saber o papel dele no relacionamento dele, há talvez esse problema de se entender o que é a submissão. Né? Porque a partir do momento em que não se estabelece qual é a parte de cada um, fica uma verdadeira competição, uma briga de quem é que tem razão e quem não tem razão.
E isso vem a partir da maturidade. Exatamente. Quando você tem um relacionamento maduro, quando você é uma pessoa madura, você entende qual é a sua parte, qual é a sua função naquele relacionamento. Perfeito. Então, a partir do momento Ambos em que os você... lados, né? Exatamente, ambos os lados. Né? Então, quando você sabe qual é a sua parte, você jamais vai desrespeitar o seu esposo ou a sua esposa. Você jamais vai passar por cima da vontade dele ou da vontade dela. Né? Então, assim, no final das contas, a submissão ela não é algo assim, imposto. Uhum. Ela é algo que a pessoa vai, né? É uma consequência. É uma disposição, como Exato. a Aline falou, inclusive a Aline até está falando aqui, a questão de a mulher respeitosa ela está disposta, inclusive até de abrir mão, né? Justamente não só nessa mulher, isso. é isso que eu estou tentando desvincular. A submissão, ela não é algo que é exclusivo da mulher. Embora... Entendeu? Exato, até porque assim, essa questão dos papéis de homem e mulher, que a gente vai aprofundar mais nisso, mas até ele colocou aqui que a mulher cristã é liderável, e tem mais gente que entrou aqui, ó, Moisés, Adonias, sejam bem-vindos, o Ogro Eurístico, seja bem-vindo também, a Tainã falou aqui, ó, a Aline definiu bem submissão, a mulher tem necessidade de ser cuidada, protegida, e a gente vai colocar isso, né, porque mas ser tem cuidado, ser protegido também não é submissão. Não é submissão. Exatamente. Não é. Mas faz parte do papel do homem dentro Sim. dessa relação que você está falando da maturidade. Uhum. Ilana entrou e tal, mas vamos lá. Tem uma coisa que a gente conversava sobre isso, sobre essa questão da mulher não precisar deixar de ser ela, deixar a sua individualidade. E dentro da questão de maturidade, Gary Chapman, ele escreve no... Gary Chapman, eu acho o nome dele 4 Estações do Casamento. É o mesmo autor de 5 Linguagens do Amor. Ele escreve 4 Estações do Casamento. E ele diz que um grande problema, às vezes, do casamento é porque o casal lida com o casamento como se fosse um jogo de ping-pong. E, na verdade, o casamento deveria ser um jogo de frescobol. Como assim? O ping-pong, o objetivo do adversário... Aliás, os dois são vistos como adversários. Exato. E o objetivo é eu derrubar a bola do outro. É eu vencer. É eu a me competição. impor. É a É a competição. competição. O frescobol não. Qual é o objetivo do frescobol? Manter a bola no ar. Então eu preciso jogar a bola de maneira que o outro consiga pegá-la e ele vai devolver dessa mesma maneira, de maneira a facilitar que eu permaneça com a bola no ar. Então os dois vão nesse jogo, entendeu? Onde os dois ganham, né? Onde o objetivo é comum. Né? E aí até vai entrar já spoilers que eu falar sobre missão, que é você estar debaixo de uma mesma missão. Né? Então, essa ideia de que o casamento não é um jogo de ping-pong onde eu preciso sair superior ao outro, mas um jogo onde, na verdade nem um jogo, né? Mas algo que envolve essa participação dos dois. É como eu falei acerca da maturidade. Quando a pessoa, por exemplo, quando o homem não é maduro em relação ao seu papel e ao papel da mulher no relacionamento, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer submeter a mulher à força. Ele acha que a submissão dela tem que ser algo que ele precisa estar lembrando a ela que ela precisa se submeter a tudo que ele quer. Isso é falta de maturidade e é falta de entendimento acerca do que é o papel dele e do que é o papel dele. Perfeito. A mesma coisa a mulher. Se atém tanto a essa parte do texto bíblico sobre a submissão e esquece o texto seguinte, que fala que o homem ele precisa amar sua mulher com amor sacrificial, Isso, como Cristo amou a igreja. Gente, o que é mais fácil? Se submeter à vontade do outro ou amar com amor sacrificial? Na minha concepção, submissão é muito mais fácil. Do que esse né? amor que se então, entrega, assim, né? o amor que se entrega, que é sacrificial, também é um amor submissão a uma vontade superior. Exato. É nesse que é a vontade de ponto Deus. quando a Kelly fala que a submissão é mútua, porque existe acima de tudo essa submissão a Deus, né? Mas vamos segurar um pouquinho. Ele se sacrifica, Exatamente. ele sacrifica suas vontades. A identificação, a referência é quem? Cristo. Né? Cristo. Ele se sacrifica, ele sacrifica os seus desejos, às vezes até o seu bem-estar, em prol da mulher. Que foi o que Cristo fez. Se isso não é submissão, eu não sei o que Exatamente, que foi o que Cristo fez, né? Excelente. Entrou mais gente aqui, sejam bem-vindos. A Ilana tá ressaltando que ama Gary Chapman. Estão falando, não sabia o nome da moça que estava apresentando. A moça que está apresentando é a Kelly, eu sou o Farley. A Sulamita está falando, submissão é uma cumplicidade com o seu... Ei, Luciana! Seja chegou bem-vinda! na hora! Sempre. Olha só, vou terminar aqui a mensagem, ela chegou. Kelly, parabéns, Milena tá falando, parabéns, adorei o discurso sobre maturidade em relação aos dois, não só a mulher. O homem foi criado fora, não entendi. Sério, que legal, Lenta. A submissão é ter que respeitar a decisão, tal. Tá chegando mais gente. Lu, a gente tá falando primeiro sobre o que submissão não é.
E aí, que submissão não é. Bom, Pra poder isso. conseguir definir, né? Então ele falou que submissão não é concordar com tudo, perder a sua individualidade, a sua personalidade, né, como mulher. E uma segunda, até uma frase que ele pegou do John Piper, que ele disse que a submissão não significa que a mulher deixa o seu cérebro no altar. Ou seja, ela pode opinar, ela tem o direito como ser humano, como mulher, de falar, entendeu? Claro. E a gente comentou que, na verdade, citando até Gary Chapman nas 4 estações do casamento, que o casamento não é um jogo de ping-pong onde eu tento derrubar meu adversário. Mas o casamento é um jogo de frescobol onde eu tento manter a bola no ar, e aí depende dos dois para que isso aconteça, né? Então a gente chegou mais ou menos nisso daí. Eu falei Legal. acerca da questão do texto, né? Que a gente já tem muito o texto da submissão e esquece que o homem ele tem que amar a mulher com amor sacrificial, né? Exato. Aí eu botei a questão, o que é mais fácil? Sim. Se submeter Exato. ou amar com amor sacrificial? Exatamente. Estão todos dando boas-vindas aqui a vocês. E Milena falou que adorou você chegar com esse vento nos cabelos. Tá vendo? Por causa porque- daquele clipe. Somos uma guerra. Olha só, você está sendo mega elogiada. A Luciana tá linda demais, tal. Olha, menina. Olha só. Ninguém me chamou de linda. Gente, essa questão do amor que a Bíblia fala acerca da tarefa, né, de uma missão, né, do marido de amar sua esposa e da esposa ser submissa, né, a esse esposo que a ama com esse amor. Exatamente. É interessante você ler a Bíblia de uma maneira transformadora Isso, eu e gosto se dessa sua conhecer palavra. na Bíblia. Sim. Né? A Bíblia não está pedindo que a esposa seja submissa a um homem que não a ama, mas ao homem que a ama. Exatamente. É muito Um específico. amor sacrificial. Isso, a referência de amor é justamente Cristo, né? Isso. Mas assim, essa parte aí a gente vai falar no final pra Ah, é? amarrarmos, que isso aí é a parte mais linda. Mas a questão do que não é ainda. A Larissa, do Teclado Laranja, está dizendo que submissão não significa escravidão. E é verdade, porque é outra visão enganosa Porque que a a gente gente tem, falou, né? né? Não é essa ausência de liberdade, né? A pessoa ela é livre. O próprio amor de Deus por nós também é assim. A gente é submissa a Deus, mas ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se o próprio Deus, que é Deus, na nossa relação com ele, respeita a nossa liberdade, a nossa individualidade, por que a gente não vai respeitar também o nosso relacionamento, né? O nosso próximo? Exatamente. A Bíblia, ela sempre nos ensina acerca de um amor que é construtivo. Isso. No Antigo Testamento, quando a gente olha o jardim, o homem e a mulher, e o porquê da mulher acontecer e ser sonhada por Deus, ser tirada da costela do homem, desde aquele tempo o povo de Deus já entendia que a construção do relacionamento é importante. E o significado dessa mulher ao lado do homem, ao lado do homem, é muito pedagógico pra gente hoje. A gente entender que qualquer relacionamento, não somente o casamento, mas qualquer amizade que você tenha, tudo é uma construção, tudo é construtivo, tudo é pra trazer pra gente um sentido pedagógico. A gente até falava isso antes de você chegar, né? Que essa questão de que ele tá falando de submissão, mas essa postura, inclusive de disposição, de abertura, é uma postura de qualquer relacionamento. Uma vez que a gente tem Cristo como nossa referência, isso é presente, precisa ser presente em qualquer relacionamento. Em qualquer momento daquela relação, um vai ter que ceder. Então essa disposição ela tem que existir, independente disso, né? Deixa eu só falar aqui que estão reclamando comigo que eu estou pulando alguns comentários, mas por exemplo, Laura falou que além das duas princesas que ela citou, tem a Lu, que é a inspiração de mulher para ela. A gente falou inclusive sobre isso, que você é a inspiração pra gente. A Larissa do Teclado Laranja tá. A Laura é minha amiga, entendeu? Minha amiga. A gente cresceu juntas, somos amigas de infância, apesar de eu ser mais velha do que ela. Larissa do Teclado Laranja já transformou Kelly em Kelinda. Vocês estão arrasando. Obrigada, mas isso foi porque eu reclamei que falaram que a Luciana era linda, mas ninguém disse que eu era linda. Vou chamar ela agora de Kelinda. Obrigada, Olha só. Larissa. Kelinda. Ilana Barbosa, que está lá em São Paulo, ela está dizendo o seguinte, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também, que submissão significa sob a mesma missão. Efésios 5:25, eu costumo dizer que as pessoas acabam interpretando de forma errada. Exatamente. Perfeita. Mas 4:12 oficial acabou de entrar, Marina Freire também acabou de entrar. Oi, Marina. E aí a Milena tá falando que adora o jeitinho humilde da Lu, tá morrendo de saudade. E a Ilana tá falando, Lu, você falou tudo. Perfeito, é isso mesmo. Mas continuando, tem só mais 2 pontos do que
a submissão não é. Submissão também não significa viver com medo. Se vê debaixo de medo, que é outra coisa. Às vezes a submissão é entendida errada e a mulher se sente como se ela não pudesse se colocar. E aí acaba que não é submissão, é uma opressão, né? É um relacionamento abusivo. Abusivo. É um relacionamento Que, abusivo. olha só, já fica aí ligado, sexta-feira, hoje é quarta, sexta-feira em comemoração ainda ao Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre abuso sexual, assédio sexual, e que abuso não significa só algo que acontece na perspectiva física, mas na perspectiva psicológica, e muitas vezes essa compreensão errada de submissão se transforma em abuso por parte do marido, né? Exatamente. E aí realmente a relação acaba sendo marcada por isso, pelo medo. Isso. Vamos lá. Falta ela responder quem é a mulher mais inspiradora que você conhece, além da sua mãe. Eu já ia dizer, dona Ana. Além do o Natan tá perguntando isso, além da sua mãe, quem é a mulher mais inspiradora que você conhece? Gente, eu sou uma pessoa que Deus abençoou muito, porque eu tenho bons referenciais femininos, né? Além da minha mãe, existem muitas mulheres que me inspiram, que são referenciais. A Kelly. Esse povo não deixa nem a pessoa pensar. Gente, tem muita gente. Tem, até meio difícil A citar, gente, né? a gente pensou, a gente fez isso, né? A mãe dele mesmo é uma. E eu falei a mãe dele. A mãe dele é uma assim, pessoa que inspira muito. E eu tenho certeza que a Kelly também é uma diaconisa comprometida muito com o evangelho. Uma pessoa super talentosa. Ela cozinha, ela costura, ela pinta, borda. Não é por acaso que ela tem um perfil, né, na verdade, no Instagram chamado Vovó Sabe Vovó Tudo? Sabe Tudo. Olha aí, tem lá coisas pra comprar também. Vamos lá. Dona Keila está falando: pronto, Kelinha, você é sempre linda e especial. Coisa de mamãe. Hoje o negócio tá muito... Carinho de mãe não vale. Tá muito, como é que eu falo? Eu tenho Vale duas sim, vovós vale. muito significativas também. Uma Papai do Céu já levou, a outra é viva. Tem uma tia também que também é muito meu referencial. Tem muita mulher. Graças a Deus, assim, especial. Nós ao temos nas redor. igrejas, né, muitas mulheres que são inspiração, né? É. Olha só, Ilana Barbosa, lá de São Paulo, tá falando que homem e mulher, quando caminham ao lado, a missão do casal fica muito mais leve. Claro, Com certeza. verdade. Daniel Bernardo chegou, seja bem-vindo. Luciana tá dizendo... Luciana, ela tá falando que Kelly, você sabe que tem um lugar especial no coração dela. Aí entrou aqui o Anderson, Keila Leopoldo. Queria! A Lynn tá citando a Esté, eu acho como referência bíblica, né? Olha só, tem uma série chamada The Sinner, 412 tá falando, que retrata uma história forte sobre abuso que causou distúrbios de uma mulher. Assistimos e tem uma... Olha só, 412. Tem uma análise que a gente fez aqui no Instagram da Liga, falando sobre a série The Sinner, excelente. Milena tá falando que a referência dela é a professora Joyce Clayton. Sim! Nós temos algumas, né? Betânia também lá no seminário. Professora Joyce. Olha aí, Daniel tá perguntando que ele tá dizendo que chegou no meio, mas quer saber se já tem alguma resposta para essa questão. Estamos construindo. E o vídeo depois vai estar no nosso YouTube, você pode assistir ele completo. Mas vamos lá, só pra gente fechar o que submissão não é inferioridade da mulher. Exato. E também não significa uma responsabilidade exclusiva da mulher, e a gente também já falou sobre isso. Mas o que vocês pensam sobre isso? Sobre a questão de que não é inferioridade da mulher? Não é. E eu esperando aqui. Não é, simples assim. Não é. Verdade. A Bíblia nunca aponta a questão de inferioridade. Eu não consigo me Mesmo lembrar. no contexto dela. Exatamente. Mesmo no Até contexto porque a dela. Bíblia é revolucionária nesse sentido. É isso. No contexto onde a mulher não era vista nem como ser humano, né? Exatamente. Porque ela não tinha os direitos como cidadão, como pessoa, mas a Bíblia já resgatava Nossa. essa dignidade. Testemunho das coitadas não valiam nada. Não, cara, o exemplo de Maria Madalena, que Sim. inclusive vai sair um filme semana que vem sobre Maria Madalena, nós vamos falar sobre ele, mas foi a primeira mulher que viu, na verdade assim, a primeira pessoa a saber da ressurreição e que recebe a missão de compartilhar anunciar, isso. né? Ou seja, quer um papel mais importante do que esse A da mulher mulher. samaritana foi a primeira a receber a revelação de que Jesus Cristo era o Cristo, que Jesus era o Cristo, né? Pois é, né? Não há registros assim. Eu não consigo me lembrar de Até nenhum no momento Antigo em que a Testamento mulher... que o negócio era ferrenho também. Teve referência, né? Débora aparece com a juíza. Claro, é. Nossa, A naquela Esther. época, né? Não, sabe o que eu pensei quando eu estava pensando sobre isso? Grandemente usadas. Jael. Sim. Jael que aparece lá numa situação que pra mim é uma cena de filme, né? Que inclusive chama a atenção de Davi
onde ela acaba tomando a frente, inclusive até do marido, porque era para o marido ter tido uma postura, não teve, ela acaba matando, né, um dos adversários lá, inimigos de Davi. Isso chama a atenção de Davi, né? Então eu fico pensando, por exemplo, naquela situação, a Bíblia, dentre tantas histórias, destacar a história daquela mulher, uma mulher, inclusive, que sendo esposa, acabou tomando uma postura à frente do seu masculina, exatamente, até mesmo por conta da omissão do esposo. Será que ela seria insubmissa? Pois é, e aí esse é um ponto que a gente estava discutindo, que muitas vezes uma dificuldade, a gente está discutindo não, desculpa, a gente está falando em off, né, Kelly, antes da live. Tomando café, isso, tomar cacheira. Tem café, viu? Que antes na verdade, desculpa, que um dos desafios para a mulher vivenciar seu papel, né, inclusive de submissão no casamento, é porque hoje nós temos uma geração de homens omissos. Né? Eu estava até falando para ele que eu achei um podcast que falava do bananismo masculino, dizendo que hoje nós temos uma geração de homens bananas. Gostei desse que não sabem se colocar, que não sabem se posicionar, que não sabem tomar uma decisão, que não sabem amar a sua esposa, e como um lado da aliança está falhando, isso acaba fazendo com que o outro lado, daqui ao lado da mulher, também falhe, também não aconteça, não é isso? Não sei o que vocês acham disso. Eu acho tudo, ó. Acho tudo complicado. E aí, o que mais? Olha lá, vamos lá. A Aline está falando que o espírito receptivo e responsivo está no âmago do que significa ser mulher. Depois tem que falar de quem é essa citação, viu? Brincadeira. Ó, a Larissa Teclaranja está falando sobre mulheres que inspiraram ela. Ela está sendo aqui Amanda Freitas, que é a esposa do pastor Paulo. Thaís Urel, esposa do pastor João Ricardo. E graças a Deus por isso, né? O Nathan está citando outras mulheres inspiradoras, como a em Once Upon a Time, a Mary Margaret, que é a mãe da Emma, né, que é a Branca de Neve. Once Upon a Time é uma resenha. Então, assim, está citando aqui outras mulheres. E ali está fechando que Deus não desrespeita a nossa personalidade. E Ele não espera que a gente responda positivamente a coisas erradas. Então, mas vamos falar sobre o que é submissão, né? Sim, o que é a submissão? Agora é bem mais fácil construir. Construir, né? Depois que a gente já sabe o que não é, né? Uma primeira coisa, que até eu escrevi aqui pra gente falar, e que até a gente conversou também, né, Kelly? Que submissão é, antes de tudo, uma decisão. Amar também é uma decisão. Amar, exatamente. Como a submissão é reflexo do amor, entendeu? Precisa ser algo decidido. Se é imposto, já não é algo saudável, não é algo funcional, não é algo, inclusive, até que vai agradar a Deus, entendeu? Porque ele cai numa obrigatoriedade e não numa disposição do coração. E que haja as motivações realmente corretas, né? Exato. Porque é assim que a gente glorifica a Deus, né? Isso. Então é onde a submissão faz sentido, né? E acaba apontando para ele também, uma vez que a gente falou que a submissão na relação só faz sentido se ela for, antes de tudo, a submissão a Deus. Não é isso? Na realidade, para mim, submissão está muito relacionada, ela está intimamente relacionada ao respeito, ela está intimamente relacionada ao discernimento na hora de falar, na hora de agir, o que falar, né? Porque a gente sabe que a gente tem momentos que a gente pode falar e momentos que a gente não pode falar. A gente sabe também até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir no relacionamento, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a submissão ela tem que também estar baseada não só nessa questão do amor, mas também na questão do respeito. Perfeito. Porque, hoje em dia, eu acho que a grande doença da nossa sociedade é não saber o que é respeito. Né? Então, as pessoas elas são desrespeitosas com as outras e não sabem que estão sendo desrespeitosas. Né? Então, a partir do momento em que você não sabe o que é respeito, você não tem como realmente ser uma pessoa submissa ao outro. E você está falando isso, é interessantíssimo, porque a gente vive numa geração completamente submersa nas redes sociais, né? Submersa, imersa e se afogando nas redes sociais, onde o respeito acaba, inclusive assim, eu acho que a gente precisa hoje trabalhar até dentro do direito e de outras áreas a questão de uma ética dentro das relações sociais, nas redes sociais. E uma coisa que não tem existido é o respeito. A gente não consegue respeitar a visão do outro. A gente não consegue respeitar o outro como ser humano nas redes sociais. A individualidade do outro. A gente é extremamente invasivo. A gente quer
enfiar a goela abaixo a nossa opinião, entendeu? Perfeito. Então, assim, a partir do momento em que você não sabe o que é respeito, você traz isso para as suas relações também. Isso, perfeito. E submissão é isso, é você respeitar o outro. Isso. É respeitar a vontade do outro, é entender, é ter empatia, entendeu? Então, assim, a partir do momento em que você ama e que você quer bem, a submissão é uma consequência. Perfeito. É Eu natural. quero que vocês falem mais como esposa sobre essa questão do respeito, né? Porque entre o papel do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas o que Efésios 5 vai dizer é que cabe à mulher respeitá-lo. Eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre isso, inclusive do que vocês veem na relação de vocês com os maridos. Mas só para trazer aqui, a Aline está falando que ela indica o livro Design Divino, que fala sobre essa relação da mulher, foi no Datatril das citações. A Sulamita está aqui resumindo, então, submissão é um ato de amor, que é o que a gente tem falado. Helena entrou e ele está falando assim como Deus amou a igreja. A 412, que é inclusive um canal que trabalha também sobre teologia e cultura pop, que nem a gente, que está sempre com a gente. Ele está destacando aqui a Mônica, a mãe de Agostinho, como uma mulher muito importante na vida de Agostinho para o cristianismo, e realmente é verdade. A Aline está falando aqui, somos submissos primeiro a Deus e depois ao homem que Ele colocou em nossa vida, o pai, o marido, o chefe. Estudo Base 21 entrou e Karina Moura também, sejam todos bem-vindos. Mas, depois dessa colocação da Aline, submissão até o chefe, posso dizer que o homem também deve ser submisso? Daniel Bernardo perguntando, a gente falou sobre isso, né? Que a submissão começa a Deus e a gente, inclusive Paulo, não vamos entrar nesse aspecto aí, porque já seria um outro tema, mas Paulo fala sobre submissão à autoridade de uma maneira geral. Né? Então a gente entende que realmente começa em Deus e reflete nas relações. O que a gente falou aqui antes, Daniel, é isso, é que a submissão ela não é exclusiva da mulher. A gente, às vezes, quando pensa em submissão, a gente pensa logo em mulher. Parece que está incrustado no nome de submissão, o nome de submissão feminina. É um nome só. Não, não é um nome só. A submissão ela tem que ser seguida por todos. Né? Agora, claro, né, a Bíblia é muito sábia quando ela fala sobre isso. Né? Paulo foi muito sábio. E em diversas vezes ele fala do relacionamento da mulher e do homem, mas um texto que eu gosto muito é aquele de Efésios, que fala, né, que a mulher deve respeitar o seu marido e o homem amar a sua mulher. Por que ele não botou? Por que ele não colocou a mulher deve amar o seu marido e o seu marido amar a mulher? A mulher deve respeitar o seu marido e o marido deve respeitar a mulher. Na realidade, a minha opinião pode ser polêmica, mas na minha opinião, a mulher ela tem necessidade de se sentir amada. Ela está bem quando ela se sente amada. Já o homem não. O homem, na realidade, ele acha que o relacionamento está bem quando ele é respeitado. E quando ele se sente respeitado pela mulher. Né? Então, assim, a minha opinião é um pouco polêmica, porque eu digo assim, você pode amar o que for seu marido, mas se você tem atitudes respeitosas, se você passa por cima da vontade dele, ele não vai se sentir amado. Porque para ele, mais importante é o respeito. É ele ser visto como um homem na casa, digamos assim. Já a mulher, ela pode até ser desrespeitada. Ter a sua privacidade invadida por ele, não ter a sua opinião respeitada. Mas se ela se sentir amada por ele, ela continua bem. Embora o se sentir, o amar, né, a ação do homem de amar, vai envolver também um cuidado, uma proteção, um respeito, né? Pois é, aí assim, na minha concepção, eu acho, né, esse texto, ele é realmente muito brilhante nesse sentido. Perfeito. Né, porque eu entendo que o homem, ele busca isso, ele busca o respeito entre os outros homens, na sociedade, ele busca o reconhecimento no trabalho, né, então ele está mais, digamos assim, intrinsecamente ligado ao respeito, enquanto que a mulher não, é um ser mais emocional. E aí, Lu, o que você pensa? É uma boa vertente, interpretação, né? E é bastante atual, está muito já, está bem contextualizada, né? A Bíblia tem que ser lida nesse sentido também, e também no sentido da exegese, né? A gente tem que ir fundo na letra, entender o que o autor talvez queria estar dizendo naquele tempo. Perfeito. E entender também que o sentido de amor bíblico, ele vai um pouco além daquilo que a gente pensa que é amor, certo? Existe uma tendência da gente entender respeito e amor de uma maneira um pouco reduzida e talvez um pouco rotulada. Perfeito. Então, vá sempre em busca de alguns, talvez outros textos que venham a clarear um pouco a nossa mente, a nossa visão.
E também vá um pouco naquele tempo, naquela cultura, buscar Isso. um pouco ler mais sobre isso. Interessantíssimo. E entender o sentido bíblico do amor talvez seja a chave para essa interpretação. O sentido do amor, talvez a gente possa sequer pegar um pouquinho dele lá em 1 Coríntios 13, que envolve várias vertentes daquilo que a gente pensa ser o amor. É difícil entendê-lo, é difícil vivê-lo, é difícil pôr em prática isso. Porque o amor é de todos estes, o maior é o amor. Sim. E Palavras isso Bíblia, não né? vai ser vivido completamente, jamais. Isso nunca vai ser um ato perfeito na vida Tanto que da gente. até a Aline fala aqui que ela acha que, na verdade, o respeito, como a mulher espera, na verdade, só o homem de Deus pode dar, e o se sentir amada de maneira plena, só em Deus vai ser possível encontrar isso. Então entra essa Isso questão, nunca né? será um ato perfeito na vida da gente. Seria uma frustração a Sim, gente esperar dizer isso, né? que existe um esposo que ama assim, ou uma mulher que é submissa assim. Mas pessoas que tentam, né? Tudo é uma Esposa que construção. tenta. A gente tem algo que a gente lê que nos ajuda muito a entender isso, né? Que no livro Para que Serve a Teologia a gente começa a Olha, entender indicação de leitura pouco para sobre... que serve a teologia. É, muito bom. E você começa a entender que... Tem aqui. Tem. Paulinho tem. Você começa a entender que você estar caminhando em busca disso já é algo grandioso. Perfeito, perfeito. E aqui entra essa questão, né, da gente tentar resgatar nas nossas vidas esses princípios e aplicar. E é uma construção, né, Isso, Paulo? isso. Até a Milena está falando aqui, né, que a gente vive hoje distorção de tudo isso, um sistema totalmente perturbado. E como homens e mulheres, a gente acaba sofrendo com isso. Claro. Aqui está todo mundo reforçando aqui, tudo isso que está sendo falado, concordando, parabenizando. Deixa eu ver aqui. Inclusive, Antenor e Paulinho, né, estão aqui, que são os esposos das duas. Estão de vigia. Falando aqui, elogiando as esposas, dizendo que concordam, né? Aí Laura está falando aqui, sem parar para pensar, apenas 100 anos atrás a mulher brasileira não tinha direito nem a voto. Sim. Né, e tal. Tem uma pergunta aqui polêmica da Milena, mas eu vou deixar para o final. Mas uma coisa que as pessoas estão colocando aqui e que faz parte do que a gente colocou como pauta é a definição bíblica e, na verdade, assim, até etimológica da palavra submissão. Sim. Como a gente está falando aqui desde o Isso começo, é muito importantíssimo. Entender o que Desde o começo a gente tem falado que submissão foi muito distorcido e reduzido e entendido de maneira errada e gerado muitos problemas e distorções, né? Submissão, e aqui tem alguns autores que falam isso, mas eu confesso que o que é registrado na cabeça e no coração são as palavras do professor Marlisson. Sim. Eu lembro que quando eu paguei a introdução à teologia no meu primeiro semestre, o professor Marlisson lá no seminário ele falou sobre isso. E ele falou que a palavra submissão, etimologicamente, significa alinhar-se debaixo de uma mesma missão. Né? E como família pensada como instituição criada por Deus, nós temos um propósito, nós temos uma missão, que não é nem algo definido pelo homem, nem algo definido pela mulher, é algo definido por Deus. Então Deus cria o homem e cria a mulher, e a gente vê isso na Bíblia. Né? Primeiro, Deus tira o homem de onde? Da costela, então não é do pé, não é da cabeça, é da costela, é lado a lado, né? Ambos andam lado a lado. E Gênesis é muito claro quando fala que Deus criou homem e mulher os criou. Né? Criou Deus, o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então ali ele já coloca que os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não há superioridade, nem há inferioridade. Contudo, é preciso que haja um alinhamento nessa missão. Então, cada um ambos... na sua função, cada um na sua Exatamente, parte. ambos estão debaixo de uma mesma missão. E nesse sentido, como o Kelly está falando, que missão é essa? É dado ao homem e é dado à mulher um papel e uma missão social dentro da instituição familiar e dentro da sociedade também. O grande problema é que a gente tem perdido também que papel é esse. Isso aqui não diz respeito, mais uma vez reforçando, superioridade nem inferioridade. E é interessante que até quando a gente vai na psicologia, até quando a gente vai na psicanálise, a gente vê isso. Sabe, da relação, por exemplo, mãe e filho, uma relação que é simbiótica, uma relação assim, onde se misturam os dois, mas que quando a presença do pai, da figura paterna ali, vai fazer com que haja diferenciação, mulher seja mulher, mãe, homem seja homem, pai, e criança seja criança, filho.
hoje, por esses papéis não serem assumidos da maneira como deveriam, nós vemos uma bagunça familiar e uma bagunça na sociedade. Né? Na verdade, a gente está vivendo uma desestruturação geral, digamos assim, né, da A sociedade tem colhido esses frutos. É, exatamente, né? Famílias muito desestruturadas, novas configurações, isso tudo mexe com essa parte, né? Isso, até a Aline está falando aqui de 1 Pedro 3,7, que pediu até para a gente ler ao vivo. Eu vou pegar aqui na Bíblia, mas é o texto que fala que mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, que algumas versões trazem mulheres sejam submissas, que é justamente daí que vem esse tema e a polêmica sobre a questão da submissão. Sim. E enquanto eu vou abrindo aqui, tem que estudar um pouquinho. Estou falando aqui sobre a questão do feminismo, que tem que estudar um pouquinho para entender como algumas distorções aconteceram, inclusive acerca da própria Bíblia. A Laura está falando que a questão da submissão na visão americana é bem distorcida. E aí, eu queria só que vocês falassem uma coisa. Milena, deixa uma pergunta aqui. Você, como alguém que está hoje no ministério, Sim. e alguém que é uma mulher virtuosa, palavras de Milena, você acha que a Bíblia é machista? E aí? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui 1 Pedro. E aí? Me ajuda! Sopra aí! E aí, Kelly? Então, na verdade, conversou um pouquinho já sobre isso, né? Vai ler? Rapaz, assim, Vai ler? Bom, podem se quiser responder. Eu mesmo, na minha concepção, a Bíblia não é machista. A Bíblia... Eu não acho, não. Se ela fosse machista, ela não teria essas citações das mulheres. Eu acho assim, o contexto em si onde ela foi escrita pode até ter sido machista, pode realmente até ter acontecido esse fato, né? De muitos textos aí não darem esse valor à mulher, mas ao mesmo tempo o fato de ter sido destacados mulheres no Antigo Testamento, no Novo Isso que Testamento, a gente falou, né? vai de encontro a essa ideia de que a Bíblia é Débora e machista. outras Não mulheres, tem né? como Não dá pra negar, considerar. não tem como negar que o ambiente escrito era realmente um ambiente marcado por muitas divisões, não apenas com relação à mulher, mas com relação a crianças e também pessoas Escravos. com idade avançada, escravos, estrangeiros. A Bíblia também é muito pontual na questão dos estrangeiros. Sim. Mas você percebe que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existe algo muito contundente, desculpa aí, no sentido da esperança de se modificar aquilo. Não necessariamente o movimento daquela mudança efetiva, mas um apontar para aquilo. Claro que em Jesus, aí sim a gente vê a efetiva mudança. Sim, a plenitude. E afronta a essas divisões, essas segregações que existiam. Jesus afronta, Jesus vai realmente com toda a sua garra nisso. Mas existe um apontar da esperança, sim, para essas diferenças tão graves que aconteciam. Por exemplo, pessoas portadoras da lepra, né? Os estrangeiros. São muitos os textos do Antigo Testamento que tentam trazer a questão do estrangeiro, os deficientes físicos, as mulheres que eram deixadas por seus maridos sem o divórcio, né? Que ficavam abandonadas à margem da sociedade. Também. As viúvas que padeciam, né? Sem ter sustento. Enfim, gente, é tanta divisão, tanta segregação, tanta gente se ele for pensar né? nessa divisão toda, a Bíblia vai ser machista, vai ser racista, vai ser... Mas na verdade, por exemplo, eu acho que um texto que quebra qualquer tipo de comentário ou de divisão de que a Bíblia é machista, racista ou qualquer outra coisa, por exemplo, a gente tem Gálatas 2, Sim. quando Paulo fala que para Deus não existe essa diferenciação entre homem e mulher, senhor, escravo, judeu, grego. Então ali está presente tudo aquilo que era as discriminações e as divisões dentro da estrutura social. Paulo ali, ele quebra e diz, olha, diante de Deus vocês são todos seres humanos. E Paulo fala isso fundamentado no que ele estudou acerca de Jesus Cristo. Não é a partir do nada, mas é diante de uma efetiva postura com relação a isso. Ou contrária seja, a isso, né? 2000 anos atrás, um texto que fala da igualdade entre homem e mulher, isso
qualquer coisa menos machista, menos retrógrado. Porque, se parar pra pensar... Isso mostra como a gente é atrasadinho. É atrasado, era o que eu ia falar. As leis brasileiras, por exemplo, na década de 40, eu acho, que a mulher conseguiu o direito do voto, as próprias mudanças de CLT, essas coisas todas, as leis trabalhistas que, em relação à mulher, que são todas desse século, dessas últimas décadas. Sim. Há 2.000 anos isso já era colocado, então a Bíblia, na verdade, ela é super divina, completamente divina, e a favor do ser humano. Jesus transitava muito facilmente nesses extremos. O que não vai faltar são exemplos sobre isso daqui. Mas assim, tá bombando aqui de comentários, perdão, a gente não vai conseguir compartilhar tudo, mas algo que tem sido muito forte aqui é a questão do feminismo, que tem atrapalhado, interferido numa interpretação saudável da Bíblia, o feminismo como se tem hoje, né? Porque na verdade até a Lu já falou sobre isso uma vez. A gente tem um vídeo de 2016, um dos nossos primeiros, com Lu e Kelly, chamado A Força Feminina. Procure no nosso canal do YouTube, as meninas falam mais sobre isso e também até dessa visão acerca do feminismo, né? Lembra daquela coisa da Bela Recatada do Lar? Foi justamente nesse tempo que a gente gravou esse vídeo. Isso. Até a Aline fala aqui que o problema é que a mulher quer um lugar que não é dela. E eu acho que é justamente essa confusão de identidade até, né? Quem sou eu? Não saber a sua parte, a sua função daquele relacionamento. E aí, 1 Pedro 3,7, né? No versículo 5... no versículo 6, na verdade, 5, Pedro já tinha falado que a mulher deveria ser submissa, né, ao homem. Aí, mais uma vez, Paulo fez essa ligação, né, mulher respeite e homem ame, como Cristo chamou a igreja. Pedro aqui vai dizer, mulheres se sujeitem ao seu marido, sejam submissa. Versículo 7, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Olha só, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. A expressão NVI. Co-herdeira, ou seja... Igual, entendeu? Ou seja, o que não é fazer mais do que ela é menos. Que muita gente também lê isso e fala, tá dizendo que a mulher é frágil. O cara tá falando que é pra tratar com honra pela fragilidade da mulher, mas ela é o quê? Co-herdeira, ou seja, tem detentora dos mesmos direitos que o homem. Lu é advogada, ela pode ver isso. Um co-herdeiro, ele vai receber mais, vai receber menos? Não. Ele é co-herdeiro. É igual, é a mesma parte. E co-herdeiro de quê? Do dom da graça de Deus. Exatamente. De forma que elas não sejam interrompidas em suas orações, porque Pedro destaca muito isso. Inclusive até Pedro fala que as mulheres cujos maridos não conhecem ainda Cristo, que é através dessa postura da mulher que eles vão ser ganhos, né? Então assim, é muito importante que a gente entenda nossa identidade em Cristo como homem e como mulher, e a partir daí a gente desenvolva de maneira funcional, saudável e bíblica aquilo que é a nossa missão. Dentro dessa sociedade, dentro do casamento e dentro da família, né? Um relacionamento que é saudável, ele não gera desconforto, ele não gera humilhação, ele não gera medo, né? Então, assim, a partir desse momento que é um relacionamento em que você se sente à vontade, um relacionamento em que você realmente não tem esse medo, se sente bem nesse relacionamento, aí você pode ter certeza que vai ter um relacionamento que vai ser com submissão, vai ser um relacionamento com amor, vai ser um relacionamento com respeito, né? Um relacionamento que aos olhos de Deus é de acordo com a vontade dele, né? Então, se a gente tem essa maturidade, digamos assim, de entender o nosso papel dentro do relacionamento, é mais fácil, né? É bem mais fácil. Só destacar aqui que até Iris Sabrina entrou aqui. Oi, não creio. Hoje, seja bem-vinda. Não creio. E aqui a Alina até tá falando, que depois desse texto aqui não tem como dizer que Deus é machista, né? E aí até a Milena tá falando assim que quem critica dessa forma não é nem em relação a Deus, mas em relação aos homens que escreveram. Só que a Bíblia é tão perfeita que ainda que a sociedade fosse machista e haja alguma influência nesse sentido, como é o Espírito Santo de Deus que inspira, que é o que a gente crê, né? Então a Bíblia acaba sendo para além do seu tempo. E uma coisa importante, hein? Seja qual for o seu questionamento, ou talvez a dúvida que haja no seu coração, ou a dificuldade de interpretação, por favor, interprete-a segundo Jesus Cristo. Exatamente. Não existe outro tom. O tom é ele. Você vai em busca de outras notas, mas afine segundo Jesus Cristo. É a revelação por excelência. Não existe uma revelação acima desta. Perfeito. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus.
A palavra de Deus é Jesus. Isso. Revelação Né? plena, como diz Não Hebreus, é a né? cultura, não é Sitzleben, né? É, se lembra que é que tem a ver com o A quê? Com o revelação. espírito do Que tempo, chique, né? estão falando É, em alemão aqui, A gente. revelação a Jesus Cristo, isso confunde um pouco as pessoas. Porque a gente tende a colocar como palavra de Deus o que não é palavra de Deus. Palavra de Deus é Jesus Cristo. A nossa hermenêutica precisa ser cristocêntrica, É né? A lente cristocêntrica, que a gente usa exatamente. para ler a Bíblia É. precisa ser Cristo. Todo o Antigo Testamento é a revelação Exato, de inclusive Deus, Cristo. mas ele é lido Isso, à perfeito. luz da esperança messiânica. Inclusive Tá? o Antigo Testamento é lido à luz da Bíblia, ou à luz de Cristo. É, a luz de Cristo. Aí, ó, alguém está reforçando, é isso aí, Lu, entendimento se pedirmos a Ele, Ele nos dá. É isso, é. Natan tá dizendo simplesmente lindo, amém. E é isso aí, gente. Eu não sei se vocês têm alguma coisa mais para comentar, Kelly. Eu acho legal que vocês estejam interessados nesse tipo de temática, porque é algo que está muito carente em toda a Muito, sociedade, nosso país está sofrendo muito por determinada falta de referencial, talvez. Sim, exatamente. Enfim, não tem nenhum, a gente não tem que Na estabelecer verdade, quando a gente conceitos, pensa né? hoje na realidade, não vamos falar do mundo, né? Mas pensando em Brasil, a gente hoje vive uma grande crise de valores. Aham. Quando você vai para É só olhar todas os as ídolos. instâncias, executivo, legislativo, judiciário, É uma família, crise geral. sociedade, escola, eu e Kelly, a gente Estamos somos extremamente professores, corrompidos. né? A gente tava conversando sobre isso hoje. Então assim, a gente vê uma crise de valores em todos os níveis e instâncias. E onde é que pode começar, na verdade, onde é que precisa começar uma diferença, uma postura diferente? Em nós. E nós? Né? Ah, não. Nele. Mas é como a gente pensa, né? Nos professores dos nossos Deixa. filhos. Oh, meu Deus, faça isso E não. A gente nós? sofre pra ganhar tão Exatamente, pouco. é a importância dessa leitura cristocêntrica, E nós, né? como diz nossa querida Lu, transformadoras, né? A Caio está acompanhando a gente, então nós temos gente até dos Estados Unidos. Ó, que chique. Gente, aparece aqui, Mandinha. Tem gente cochichando. Mandinha, ela mas está, é ó, possível um ela está negócio maquiada e preparadíssima para o vídeo de sexta-feira que Não vai é ser possível um gravado. negócio desse. Entendi. Deixa eu só falar pra vocês, só pra fechar aqui, Daniel Bernardo tá falando, essa ministra é inspiração. Ó. Ser liderado por ela é um aprendizado diário. Olha só que linda a nossa ministra querida. Hoje não temos mulheres virtuosas porque não queremos buscar em Deus como ser uma. Há como ser virtuosas. Para isso precisamos olhar apenas para a cruz, a Aline está falando. É isso aí. E Natan está dizendo que no devocional pop do pastor Eduardo tem várias mulheres muito inspiradoras. Show de bola, Natan. Temos o livro, né, que inclusive vai ser vendido na Liga Teológica, Que tá legal. certo? Devocional pop, que a gente vê justamente isso. Não, Mulheres tá, da não. cultura pop, né? E, aliás, homens, mulheres, mas nesse caso aqui, mulheres da cultura pop que nos inspiram e nos traz lições bíblicas, que é o que a gente mais faz. Olha só, Larissa do teclado, Laranja está falando, vem pra Tupã, São Paulo ministrar. Olha aí, ó. Só mandar um convite, né, não, Lu? Eu vou! Mas Lu é bênção, Kelly também. E aí eu já vou novamente agradecer. As duas são parte integrante da Liga Teológica, mas é sempre muito bom ter vocês aqui. Soma muito, torna mais lindo ainda isso tudo aqui, né? E sem contar que enche de conhecimento, né? Babamos por essas mulheres. Obrigada. Muito obrigado. E é o que acontece, essa semana mulheres é quem mandam, mulheres é que estão aqui mandando Só tudo. essa semana? Mas, não, na verdade não, é sempre. Nós Aguardem temos luz. as meninas aqui em dose dupla. Se você quer saber mais sobre assédio, sobre abuso, Time's Up e essa questão toda que tem acontecido, né, assédio sexual Me em Too. Hollywood, o hashtag Me Me Too. Too, essas coisas todas nós vamos estar Tô falando sabendo, no vídeo. fui ler sobre isso. Olha aí, no vídeo de sexta-feira, Lu, Kelly e Amandinha que apareceu agora, tá certo? Então fica ligado aí na sexta-feira. A gente vai deixar essa live aqui salva lá no YouTube. A partir de hoje, toda quarta-feira temos live. Toda live vai direto pro YouTube para poder acompanhar, comentar, tá certo? Interagir. Uma outra coisa, esse mês, a gente tá aqui bombando, ó. O pessoal tudo dizendo que foi perfeita, que adorou. Que legal. Voltem sempre, se inscrevam no canal do Paraná. YouTube. Pessoal do Paraná aqui falando. Legal. Beijão em todo. Coisas da Flor acabou de entrar. Ó, estão chamando a gente pro distrito de Potunduva, em Jaú, São Paulo. Gente, ele tá bombando no gente, Brasil, é hein? só chamar que a gente É vai. isso aí. A pessoa apaixonada A gente por vai. São Paulo não chama não que eu vou.
Vem pro Paraná fazer um vídeo comigo, Lu, Milena tá chamando. Que legal! Amanda B Amanda tá dizendo que tá faltando você aqui, mas sexta-feira a Amanda tá aqui no vídeo com a gente. A Amanda já tá dando palma aqui, tá acompanhando ela. Filipos. Filipe. Arthur! Ó, Cacau gente do Lima coração. acabou de entrar. Sulamita falando que tá lá no Teresina, Piauí. Então tá o Brasil Nossa! acompanhando a gente. Olha só, março é aniversário da Liga Teológica. Esse mês fazemos 2 anos de Liga. 2 anos. Então, cara, tem umas coisas legais pra acontecer. Eu não vou nem falar pra vocês, mas tem uns eventos aí esse mês. Outra coisa, quarta-feira que vem a live é especial. Vai ser a live de inauguração da nossa loja. Então ele vai apresentar todos os produtos que a gente tem aqui. Alguns produtos já estão expostos, outros produtos você não conhece ainda. Quarta-feira que vem vai ser a nossa... Aliás, perdão, semana que vem a live vai ser na quinta, tá? Então na quinta vai ter essa live de apresentação da loja. A partir de quinta você já pode adquirir esses produtos. Fizemos uma parceria com os Correios.